Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Em Filipenses, capítulo 4, dos versos 10 a 23. Ao terminar o estudo de Filipenses, me deparei com uma oportunidade de fazer as aplicações do estudo em sermão, em forma de sermão. Então eu gostaria de compartilhar com a igreja o sermão sobre o mesmo estudo que foi ministrado hoje de manhã, pegando as aplicações e trabalhando aquilo que Paulo estava falando para os irmãos de Filipos. Tá bom? Filipenses, capítulo 4, 10, 23. Só que nós vamos ver a perícope toda. Então, acompanhe a leitura. Assim está escrito: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa, obrigado, Valmizão, Deus abençoe, é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai, seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Oremos mais uma vez, irmãos. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Te peço, Senhor Deus, fale aos nossos corações. Nos entregue a Sua mensagem, Deus. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Hoje eu gostaria de falar sobre dinheiro. Não como muitos coaches, ou da teologia coach, como ganhar dinheiro, mas como doá-lo. Um dos sermões mais famoso de John Wesley, pastor anglicano, precursor do avivamento nos Estados Unidos e fundador da igreja metodista, um dos seus sermão mais famoso, ele tem como tópicos. O primeiro tópico do sermão dele é: junte tudo o que puder. Depois, economize o máximo que puder. Depois, doe o máximo que puder. Esse sermão ficou bem conhecido. E tem várias histórias sobre esse sermão de John Wesley na internet como ilustração. Mas o interessante, irmãos, ao olhar para a carta de Filipenses, e nessa história, nesse texto que nós lemos, aqui
Paulo apresenta para a igreja o resultado da doação dele. O resultado de um coração pronto a doar. Então, lembro de uma frase de John Piper, que até trouxe aqui para a introdução desse sermão, e ele diz o seguinte: o dinheiro é sempre um assunto complicado, mas que nunca deve envergonhar um cristão. Pois quando um cristão ama a Cristo, isso acaba afetando o seu bolso. Alguém disse: é melhor ter seu banco no céu do que ter o seu céu em seu banco. Então, John Piper, falando sobre esse mesmo texto, pregando sobre esse mesmo texto, ele faz essa citação, mostrando aonde deve estar o nosso coração. E é isto que Paulo traz agora na parte desse texto de agradecimento final na carta aos Filipenses. Paulo agora está agradecendo aos Filipenses pela oferta recebida. Aqueles irmãos mandaram por meio de Epafrodito uma grande doação de roupas, alimentos, livros e dinheiro. E Paulo agora está grato, com o coração feliz, e escreve agradecendo aos irmãos de Filipos. Ele estava agradecendo a doação generosa deles. E nós falamos hoje de manhã, depois de 10 anos sem receber uma doação, ele agora recebe essa doação por meio de Epafrodito da igreja de Filipos. E Paulo nos traz aqui, irmãos, por meio da sua alegria, ele nos traz por meio também do agradecimento, princípios importantíssimos para que nós venhamos entender o quão é importante na vida da igreja, na vida do cristão, o ato de doar, o ato de contribuir. E se você acompanhar aí na sua Bíblia, nós vamos ver quais são essas lições que Paulo traz aqui para a igreja de Filipe. Se você ler, acompanhar comigo novamente a leitura do verso 14, assim está escrito: todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Todavia, fizestes bem, associando nas minhas tribulações, ou nas minhas aflições. Em outras traduções, está compartilhando, ou em outra tradução, está ajudando, ou em outra tradução, está comungando comigo das minhas aflições, compartilhando comigo das minhas aflições, ajudando nas minhas aflições. E aquilo que faz mais jus ao texto original é comungando comigo, tendo comunhão nas minhas tribulações. Então, a primeira lição que Paulo traz aqui para a igreja de Filipe, traz para nós essa noite, é que as nossas contribuições, o ato de doar, o ato de dizimar, o ato de ofertar, significa associar-se às causas de Cristo por meio das nossas doações. Associar as aflições, as tribulações do próximo, as aflições, as preocupações da igreja, das causas locais. Cheguei de missões e pedi para o pastor Hacem fazer esses envelopes brancos que está aí, porque fizemos uma viagem missionária lá para o sertão do Paraná, fizemos uma turma, eu, a Vani, a Weida, né, a Miriam, e foi uma viagem muito boa, mas uma viagem que nos trouxe uma realidade da carência daquele local. Assim como nós olhamos para a nossa cidade e vemos a carência da cidade na sua periferia. Aí eu coloquei aí, né, nos envelopes, oferta missionária, e coloquei Paraná, FAIDMA Paraná, missões urbanas ou departamentos internos, porque tanto o pastor Hacem com missões urbanas, quanto a missionária FAIDMA lá no Paraná, quanto os departamentos, todos os departamentos da igreja, é voltado o quê? Para missões, para evangelizar, para assistência, ou seja, com as crianças, ou seja, com juniores, ou seja, com adolescentes, com jovens, né, ou idosos, né, o REPAP. A gente vê aí a causa do REPAP com os nossos idosos. E quando nós nos doamos, e quando nós doamos ou contribuímos, seja com a missão, ou seja com a missão urbana, ou seja com a missão da FAIDMA, ou seja com
com os departamentos internos, ou quando nós dizimamos e ofertando, nós estamos tendo comunhão com a causa de Cristo, irmãos. Olha o quanto foi importante chegar aquele tanto de doação que chegou lá no Paraná. A Fátima disse que nunca levou tanta doação igual levou dessa vez, lá para o sertão do Tocantins. A Miriam está aqui, a irmã Vani está aqui, o Eider está aqui, e viu o quanto aquele tanto que foi pouco. Porque quanto mais gente chegava para receber a doação e receber a palavra de Deus, porque Deus deu uma estratégia para a Fátima, a missionária Fátima. Porque as pessoas vão para lá agora pegar as doações, né, por causa das suas necessidades, enquanto uma família é atendida, outra família é evangelizada. E ouvimos, né, pregamos a palavra, ouvimos as dificuldades das famílias, oramos com eles, crianças, jovens, adolescentes, nos surpreendemos com histórias, irmãos. E o quanto aquele povo lá, os calungas, né, os descendentes de quilombolas, são abençoados com a doação que a igreja faz, que os irmãos fazem, todos fazem, para que aquelas vidas sejam alcançadas, não somente com as doações que se levam daqui, mas também com a palavra de Deus. E a palavra que Paulo usa aqui para associar-se é koinonia. A palavra koinonia aqui significa comunhão. Comunhão, irmãos, é a mesma palavra que Paulo dá referência e usa em Filipenses 1:7. Olha o que está lá em Filipenses 1:7. Filipenses 1:7. Alguém quer ler em voz alta? Filipenses 1:7. Pode ler. Um dos irmãos que abriram pode ler em voz alta. Então todos nós somos participantes com Paulo da graça de Deus. E comunhão é isso, irmãos, que Paulo está falando, que nós comungamos da graça de Deus em Cristo Jesus, seja nas alegrias ou seja nas aflições. E quando nós doamos, quando nós ofertamos, quando nós dizimamos, nós estamos comungando com a igreja, comungando com os irmãos, comungando com a dor do outro. Porque é simples, irmãos, é muito simples falar, não, nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Né? Eu tenho que compadecer daquele que sofre, então eu vou orar por você. Vou orar pela sua casa, vou orar pelo problema que você está passando na sua casa. Né? Tem um problema de saúde na sua família, você está com um problema financeiro, eu vou orar por você, eu vou chorar com você, eu estou sofrendo a sua dor. Sinta, olha no meu rosto, a minha afeição de tristeza pela sua dor, você saiba que eu vou estar orando por você. Ou senão eu posso dizer para você, olha quanto eu estou alegre pela sua vitória. Olha, você passou no vestibular, olha, você passou nesse concurso, olha, você ganhou uma promoção no trabalho, eu estou muito feliz e vou orar agradecendo a Deus. Mas o que Paulo está falando aqui é participar, irmãos, é ter comunhão com o irmão na sua dor. É mais do que, se eu posso dizer, entre aspas, simplesmente orar. Mas é fazer algo para aliviar a dor do outro, como Paulo foi alvo do amor dos irmãos de Filipe, e ele recebeu aquilo que ele precisava. Paulo está falando aqui da unidade cristã, que todos temos em Cristo, por meio da graça de Deus, irmãos. Estamos juntos, imbuídos no mesmo propósito, numa só causa, que é a causa de Cristo Jesus. Onde a minha dor é a sua dor, onde a minha alegria também deve ser a sua alegria, onde o meu sofrimento também deve ser o seu sofrimento. Assim como está em Gálatas 6, 2, 5, onde Paulo diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Falei hoje aqui
duas ilustrações de manhã, aplicando essa questão. Quando eu falei que a igreja se envolveu na causa de comprar a cama elétrica para a irmã Almerinda, porque a Lindalva, com 60 anos, já fraca, e o seu Zezinho também não tinha mais força para rodar a manivela, porque era necessário colocar ela sentada, colocar ela deitada, descer da cama e botar em várias posições, e já não tinha mais braço para tocar a manivela daquela cama. E quando a gente trouxe aqui para a igreja, foi muito mais do que eu vou orar por essa causa, porque vários irmãos, eles comungaram, tiveram coinonia da situação que a Lindalva estava passando, que o irmão Zezinho estava passando, e logo, menos de 20 dias, nós conseguimos comprar a cama eletrônica. E hoje damos, por meio dessa doação dos irmãos, por meio dessa coinonia, do comungar da dor da irmã Lindalva, da irmã Almerinda, do irmão Zezinho, hoje nós demos qualidade de vida para aqueles irmãos. O quanto, irmãos, nós precisamos comungar da dor do outro. E é isso que Paulo está falando aqui no verso 14, irmãos. Então, que se compromete financeiramente com a causa de Cristo, mostra ter e querer comunhão com Ele. Precisamos entender isso, irmãos. Nos comprometer com a causa de Cristo. Nós precisamos entender que a causa de Cristo neste mundo, ela precisa da nossa doação, não apenas dos nossos dons e talentos, não apenas da nossa oração, mas ela precisa de um comprometimento material e financeiro da sua parte. Independente ou não, se você concorda da maneira que a liderança da igreja está conduzindo, ou independente ou não, se você gosta do pastor, de um presbítero ou não, de um diácono ou não, independente ou não, se você não concorda que não se está se investindo da maneira que deveria investir. Hoje eu falei cedo no estudo bíblico, né, o quanto os presbíteros dessa igreja se esmeram em fazer uma previsão orçamentária. Todo ano junta o presbítero Marcos Coelho, o presbítero Sérgio, o presbítero Zé Alberto, no começo do segundo semestre, vão orar, vão fazer reunião, botar na presença de Deus, fazer todos os cálculos necessários para fazer uma previsão orçamentária para o ano sucessivo, para que depois essa previsão seja analisada pela reunião do conselho, para que seja aprovada, mudada, para depois essa previsão orçamentária que já passou pela comissão orçamentária, que passou pelo conselho, possa passar pela assembleia da igreja, para que vocês possam apreciar e possam falar, perguntar, tirar suas dúvidas, até dizer, eu concordo ou não concordo. E todo ano a igreja tem essa responsabilidade diante de Deus, de ter transparência de tudo aquilo que se entra e tudo aquilo que se sai, diante de Deus e diante dos irmãos, mostrando a responsabilidade da liderança dessa igreja e o temor que elas têm diante de Deus, com tudo aquilo que entra na igreja, com tudo aquilo que é doação, que é doação de fé por meio dos dízimos e das ofertas, irmãos. Então, ofertar e dizimar mostra o grau de comunhão com a causa do mestre que nos chamou. Quando eu oferto e quando eu dizimo, eu estou mostrando para mim, mostrando para a igreja, mostrando para Deus o grau de comunhão que eu tenho com Cristo. Nosso comprometimento financeiro, irmãos, revela muito da nossa comunhão com Deus e com a sua obra. Mostra muito da nossa comunhão com Deus. E é isso que Paulo está falando. Que ele admira da coinonia daqueles irmãos, porque ele sabe que aquilo que ele estava recebendo era fruto da comunhão deles com Deus, porque eles tinham um coração totalmente entregue a Deus. Porque quem já entregou o seu coração a Deus, irmãos, totalmente a Deus, não tem dificuldade de contribuir com o reino de Deus. É aquilo que Piper falou na introdução desse sermão. Ele sabe que a sua conta no banco não é o seu céu. Porque gente que tem a sua conta no banco como o seu céu,
ela é uma pessoa ansiosa, é uma pessoa preocupada, é uma pessoa que abre o aplicativo da sua conta, seja nessas contas modernas que não tem agência, Inter, C6 e outros bancos mais, ou seja, desse banco abre o aplicativo e toda hora está olhando se o saldo está lá, se não aconteceu, se entrou um juro. São pessoas que não têm paz, porque elas são a sua paz é totalmente dependente da sua conta bancária. O seu coração não está entregue no cuidado e na provisão de Deus, está totalmente entregue naquilo que ela acumulou e tem acumulado. E quantas pessoas, irmãos, se desesperam quando perdem dinheiro ou perdem tudo, ao ponto de tirar a própria vida. Existem casos e mais casos de testemunho de pessoas que tentaram tirar a própria vida quando se perdeu tudo que tinha, perdeu bens, perdeu casa, perdeu dinheiro no banco, fez coisas erradas, foram roubados. Ontem mesmo eu estava com uma família, num churrasco, e ele é comerciante em Anápolis, pastor. Um dia eu saindo da minha farmácia, um amigo meu me deu um pacote de dinheiro, está aqui. Falou para ele assim, ô fulano de tal, guarda para mim esses 26 mil reais aqui. E ele pegou aquele pacote de dinheiro, botou dentro da pasta dele, foi embora para casa, enfiou no guarda-roupa e guardou. Aí, depois de um certo tempo, 3, 4, 5 meses, o amigo dele falou, olha, se você estiver vindo para a farmácia, traz aquele dinheiro que eu vou precisar dele. E ele pediu o Uber, pegou aquele pacote de dinheiro, enrolado num saco preto, e foi com o Uber para a farmácia para entregar os 26 mil para o amigo dele. E ele desce do Uber, esquece dentro do Uber o pacote de dinheiro, e está lá na farmácia trabalhando, de repente chega um amigo, você trouxe para mim? E ele fica desesperado. Rapaz, eu esqueci o saco de dinheiro dentro do Uber. E tentam entrar em contato na verdade foi o 99, nem foi o Uber, 99, e não teve amparo nenhum da 99, não conseguiu contato. E ele disse que tentou de tudo quanto é forma, e ele orando a Deus, ele falou, Deus, eu sei que o Senhor vai me ajudar, porque a pessoa que me deixou o dinheiro não está acreditando que eu perdi esse dinheiro, está achando que eu gastei. E ele disse que quer receber. E o que ele fez? Ele foi tomar um café com o tio dele, no café da vovó ali no centro, e aí ele, de repente, alguém manda para ele 2 números, ele liga num da ocupada, ele liga no outro, quem atende? O cara do 99. E ele fala, rapaz, eu esqueci algo dentro do carro, você achou um pacote preto? Aí o cara, nossa, rapaz, eu fui extrair um dente aquele dia, peguei esse pacote, botei no porta-mala, nem mais tirei o carro da garagem, estava no porta-mala. Me manda seu endereço que eu vou ir buscar. E ele foi lá buscar o dinheiro intacto no porta-mala do cara. Nem abriu o pacote, ele abriu. E ele agradece a Deus, porque, de fato, era muito dinheiro para ele. E Deus fez esse milagre na vida dele. Mas o interessante, irmãos, que sendo cristão, ele descansou em Deus. A única coisa que ele falou, Deus, se o Senhor quiser, o Senhor vai me ajudar, mas se o Senhor não quiser, eu vou falar para ele que eu vou pagar ele, mas vou pagar parcelado, nem que for 10 de 2.600, nem que for 20, né, de não sei quanto, mas eu vou pagar para ele. Porque ele confiou em mim em guardar esse dinheiro. Eu nem estava pedindo para ele esse dinheiro, apenas pediu para não guardar. E agora acontece isso. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. E descansou o coração. E a gente percebe aonde estava o coração dele. Porque se fosse alguma outra pessoa, o quanto não estaria desesperado? O quanto não estaria desesperado? E a alegria dele foi tão grande que nós pegou o dinheiro, ele tirou 2 mil reais e deu para o cara do 99. O cara do 99 falou assim, começou a chorar e falou, isso foi de Deus, porque eu fiz a cirurgia, ele estava querendo pedir dinheiro emprestado para pagar a cirurgia que eu fiz para a extração dos meus dentes, e fiquei esses dias parado, sem trabalhar, e vai vencer o aluguel do carro, que eu trabalho na 99, no Uber, não tinha dinheiro, e esses 2 mil vai pagar a cirurgia da extração do dente, e os dias que eu fiquei parado com o Uber. O quanto Deus não cuida, irmãos. O quanto Deus não cuida da gente. O quanto Deus não zela.
Quantas histórias como essa de milagre Deus não faz, Deus não provê. O quanto eu já não escutei sobre isso, de situações milagrosas na vida financeira de muita gente. De pessoas que de fato não faz da sua conta bancária o seu céu, mas faz de Deus o seu céu. E a segunda lição que Paulo nos traz aqui é que contribuir, dizimar, ofertar é dar e receber. Dizimar, ofertar, contribuir é dar e receber. Verso 15 e 16, olha que interessante, né? Muita gente fala assim, pastor, por que todo mundo prega sobre dízimo e oferta só no Antigo Testamento, Malaquias, não sei o quê, ninguém fala sobre dízimo e oferta no Novo Testamento, e agora Paulo fechando uma carta chamada do maior tratado teológico de alegria e contentamento, agora está falando sobre isso, irmãos. O quanto ele foi abençoado com a doação daqueles irmãos, o quanto aqueles irmãos tinham coinonia e comunhão com Deus, e por isso com o coração em Deus. O céu deles era aquilo que Deus proporcionava e não aquilo que eles acumulavam. E Paulo fala no verso 15 e 16, olha que interessante, irmãos. Olha aqui, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure donativo, mas que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos e que me veio a vossa parte, como aroma suave. Aí ele no 15, desculpa irmão, no final do 15, ele fala, nenhuma igreja associou comigo no tocante a dar e receber. Olha que interessante, irmãos, para Paulo, contribuir era dar e receber. Qual que é a dificuldade de entender isso, irmãos? Por que muitas vezes nós não entendemos isso? Por que muitas vezes nós queremos colocar no coração que contribuir é apenas dar? E muitas vezes, para onde nós damos, é um saco vazio. Não se tem transparência. E Paulo agora fala que dar é receber. Não é teologia da prosperidade que eu estou pregando aqui, irmãos. João Crisóstomo, pai da igreja. João Crisóstomo, um dos pais da igreja, irmãos. Ele disse, entende isso realmente como dar coisas materiais e receber coisas espirituais. João Crisóstomo comentando esse versículo. No primeiro século, ali na igreja, depois da igreja primitiva, ele fala que entende isso em dar coisas materiais e receber espirituais. E ele cita 1 Coríntios 9, dos versos 1 a 11. 1 Coríntios 9, versos 1 a 11, olha aí para você ver. Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois frutos do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outros, certamente o sou vós outros. O sou para vós outros. Porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta. Não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como faz os demais apóstolos, e os irmãos do Senhor, e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura, falo isso como homem, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca do boi ao boi, quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus está se preocupado? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo, que é por nós que está escrito, pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, façam na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais,
Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos também bens materiais. Paulo agora ele faz a inversão daquilo que ele diz lá em Filipenses. Porque ele sabe que a questão de doar é algo que é dar e receber. Ninguém que doa, ninguém que contribui, ninguém que é fiel nos dízimos e na oferta, fica sem receber, irmãos. Segundo o pastor Lloyd Jones, um pastor muito famoso da Inglaterra, a frase grega é a frase aqui usada, grega conhecida aqui, é débito e crédito. Trazer o pensamento de dar coisas temporais e receber coisas espirituais. Agora os pastores devem tomar muito cuidado com isso, irmãos. Porque tem muitos pastores também que se aproveitam disso. Tem muitos pastores que usam essa verdade espiritual para explorar a sua comunidade. E Paulo deixa bem claro no verso 17 o quê? Não que eu procure donativo. Paulo fala claramente para os irmãos, olha, eu não procurei donativo. Eu não procurei irmãos pedindo coisas. Eu não me fiz de coitado para obter vantagens em nada. O que vocês fizeram foi pura coinonia, foi pura comunhão com Deus, e o Espírito Santo vos levou a doar. Aqui, né, irmãos, nos abre uma janela, quanto muitos pregadores, pastores, e nós devemos tomar cuidado, missionários, evangelistas, pedem demais. Ou vivem pedindo muito. E tem aqueles ainda que se dão de coitados, usam de situações de restrição financeira para comover e mover o coração de seus fiéis. Eu tinha um seminarista que era da minha primeira turma quando eu entrei no seminário, em 2001. E eu lembro claramente o quanto ele se fazia de coitado para ter ajuda, para ter aquilo que ele queria. O quanto não existe de pessoas, de pastores, que se fazem de coitado. Eu já ouvi pastores falando assim, olha, eu nunca vou ter condição de ir em tal lugar, em tal restaurante, para comover o coração do outro. Eu falo, não, eu vou te levar lá. Eu nunca vou ter condição disso ou daquilo outro. O quanto tem pessoas usando desse subterfúgio para extorquir, para querer, para usufruir daquilo que de fato não é a vontade de Deus. E Paulo deixa bem claro aqui, irmãos. Eu não estou pedindo dinheiro, não estou pedindo ajuda, não estou pedindo oferta e doação. As contribuições de vocês é fruto do que já receberam de Deus. É questão de dar e receber. Quem recebeu de Deus não vê dificuldade em dar para a causa dele. É questão de gratidão. Irmãos, nós temos sempre mais do que precisamos. Quando Jesus nos ensina para orar o Pai Nosso, a gente ora, não é? Fala assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. A gente ora, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Já pensou se Deus fosse atender a sua oração? Deus te desse apenas o necessário para cada dia? Olha, você vai ter o necessário para hoje, amanhã é outro dia. E Deus dá muito mais para você do que o necessário. Augusto Nicodemos, falando sobre a questão da oração do Pai Nosso, ele fala que Deus dá o pão, dá o pudim, Ele dá a mortandela para você colocar no pão, dá a manteiga de leite, dá o cafezinho caipira que você vem na feira e fala, eu não gosto de café de mercado, eu gosto do café caipira. Deus te dá muito mais. O privilégio que Deus te dá. E, na verdade, irmãos, nós temos muito mais do que precisamos. Se você for fazer uma avaliação do seu guarda-roupa, daquilo que você tem em casa, nós temos muito mais do que aquilo que precisamos, irmãos. Por isso que Paulo fala da questão de dar e receber. Porque recebemos de Deus muito mais, temos muito mais do que aquilo que precisamos. Porque nós somos acumuladores, irmãos.
Quando fala aquele programa, né, os acumuladores lá na Discovery Channel, né, de pessoas que falam, essa é uma doença, pessoas que estão acumulando, mas todos nós temos essa doença. E se nós dermos vazão ao nosso coração humano pecador, irmãos, nós nunca vamos estar satisfeitos com nada. Porque o celular que a gente estava satisfeito no final do ano passado, a gente já está insatisfeito com ele. A gente já quer trocar, porque já saiu o iPhone e não sei o que lá, que eu nem sei onde que está mais o iPhone. Né? Eu tenho um iPad Air, eu estou falando isso aqui, irmão, não é para você ficar com dó de mim, me dá um iPad novo não, misericórdia. Eu tenho o iPad 1, que eu comprei há 3 anos, 5 anos atrás. E estou satisfeito, eu uso aqui, ó, de boa. Eu podia reclamar, não, eu queria um iPad não sei o que lá, que eu não sei nem que iPad que já está. Porque se a gente for dar vazão para o nosso coração, irmãos, nós não vamos estar satisfeitos com nada. Nada vai nos satisfazer. Não é assim? Acontece com muita gente em relação a casamento. Tem pessoas que não... A Cássia sempre fala isso, né, de pessoa que casa muitas vezes, que a pessoa ela não gosta né, de casar, ela não gosta de casar, é de separar. Tem gente que conhece história de pessoas que já casaram várias vezes e nunca fica firme no casamento. Esses dias eu vi uma pessoa dizendo para a outra, eu não te amo mais. Eu não sinto mais nada por você. Eu preciso de uma outra pessoa para amar, para ser fonte do meu afeto. Como se ele precisasse renovar o amor através de outra pessoa. Eu lembro de uma carta muito antiga, que foi espalhada pela internet há mais de 10 anos atrás. Eu não lembro mais de quem foi essa carta, que o cara ele começa, é um comentarista, repórter, muito... Arnaldo Jabor, Arnaldo Jabor. Ele falando que ele já foi casado 5 vezes, mas com a mesma mulher. Com a mesma mulher. Porque ele sempre busca, de fato, renovar o seu amor para a mulher que ele tem. Né? E aí ele brinca, né? Porque mulher é tudo igual, só muda de endereço. Então, eu vou amar a que eu tenho. E, na verdade, ser humano é tudo igual, irmãos. Ser humano é tudo igual. Todos nós somos pecadores, todos nós somos corruptos. Todos nós, se tivéssemos oportunidade e desse vazão ao nosso pecado, estaríamos escondendo dinheiro na cueca. Igual aqueles deputados lá em Brasília. Quantas vezes você recebeu um troco errado e você não devolveu? Ou quantas vezes você achou um dinheiro no chão e você ficou com ele, não procurou saber, uma carteira? Quantas vezes você se deixou se corromper por alguma questão? Alguém que cobrou alguma coisa errada e você sentiu que levou vantagem? Quantas vezes não passou no seu coração e dentro do seu coração leva vantagem em certas coisas, de mercado ou de farmácia, alguma coisa? E Paulo, em terceiro lugar, ele nos traz outro ensinamento aqui, irmãos, que além que as nossas contribuições, que é nosso ato de dizimar, de ofertar, de doar, além de ser um associar-se, de comungar, ter comunhão, além de ser questão de dar e receber, as nossas contribuições, dízimos e ofertas, o nosso doar é um investimento espiritual. Olha o verso 17. Espera aí, pastor. Então, quando eu dizimo, quando eu oferto, quando eu contribuo com a causa do reino de Deus, eu estou fazendo um investimento no reino dos céus. Olha o que Paulo fala, irmãos. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Qual que é o fruto que Paulo está falando aqui, irmãos? O que Paulo está agradecendo aqui? O amor daqueles irmãos com a causa de Cristo e com a vida dele. Porque se aqueles irmãos não amassem a Deus, não amassem a causa de Cristo, não amassem Paulo, eles não estavam nem aí. Paulo? Não, deixa Paulo morrer para lá. Eu quero mais é que Paulo se exploda. Mas eles não foram assim, irmãos. Eles sofriam
com a dor de Paulo, eles sofriam com o sofrimento de Paulo. E na primeira oportunidade que eles tiveram, depois de 10 anos, porque Flávio Josefo, um historiador muito famoso do primeiro século, diz que aqueles irmãos só não ajudaram antes, porque Paulo foi acusado de interferir na Pax Romana, de interferir na política romana. E aí qualquer um que se associasse com Paulo ia ser preso também, ser perseguido. Então, aquela igreja, os irmãos que ajudavam Paulo, tiveram que esperar um tempo para que tudo se esfriasse. E quando eles viram que poderia ajudar, eles fizeram e ajudaram. E isso para Paulo deixa bem claro aqui, é o quê? É investir no reino dos céus, irmãos. As nossas contribuições, doações, ofertas, dízimos, é o fruto que aumenta o crédito da nossa conta celestial. Segundo John MacArthur, comentando esse texto, John MacArthur Jr., a ideia não é diferente de Provérbios 19, 17, que está escrito assim, presta atenção: aquele que se compadece do pobre empresta ao Senhor, e eis que o que ele der será pago de novo. Aqui Paulo não está falando de uma conta bancária terrena, mas Paulo está falando de uma conta celestial, uma conta no céu. Mais uma vez eu gosto de citar aqui uma irmãzinha, que eu não vou falar o nome dela, que quando ela falou para mim uma coisa eu não concordei. E quase que eu corrigi essa irmã, porque eu não entendi isso aqui. Nossa, pastor, você fez seminário, você fez mestrado lá no Mackenzie, você, né, e você não entendeu. Irmãos, Deus vai revelando as coisas para nós na medida que a gente vai se preparando e vai se colocando na posição. E eu lembro dessa irmã, num dia que a gente estava numa reunião, terminou uma reunião, e ela muito doente, e ela falou: eu estou vivendo no crédito da minha conta celestial com Deus. Eu sei que tudo que eu acumulei nos céus, agora eu estou vivendo só do juro, só do crédito que eu acumulei. Eu não consigo mais fazer o que eu fazia. Eu não consigo mais nem ir para a igreja direito. Nem ir para a igreja direito. Então, eu estou usufruindo da graça do crédito. Uma irmã muito piedosa, muito querida aqui da igreja. E agora, lendo e vendo essa questão de Paulo, eu posso entender claramente, irmãos. Claramente, que tudo aquilo que a irmã investiu, ela está vivendo agora do crédito, da sua conta celestial. Porque as nossas contas bancárias, irmãos, todos nós sabemos o saldo. Seja ele positivo ou negativo. Né? Tem gente que nem quer saber, porque o trem está tão feio, que eu nem vou ver. Né? No dia que eu tiver condição, eu vou ver. Mas tem outros que já sabem quanto tem nas suas contas. Porque, irmãos, o que Paulo está falando aqui é que nós deveríamos entender que nós temos uma conta no céu. E quando nós exercitamos os frutos do Espírito, o amor, a paz, a bondade, a mansidão, o domínio próprio, o ato de dizimar, de ofertar, de contribuir, de ajudar o próximo, nós estamos investindo numa conta celestial, não para ser salvo, porque a salvação é de graça. Já somos salvos, mas porque seremos galardoados, teremos uma recompensa no céu. Qual é o tamanho da sua recompensa no céu? Você tem se preocupado com isso? Aqui não está servindo de salvação, irmãos. Não, de forma alguma. Então, quando você produz fruto, o seu saldo na conta celestial sobe. Então, quando contribuímos com fidelidade, com generosidade, com regularidade, estamos investindo no reino. E nessa conta celestial. E nós temos que entender que nós estamos dando para um Deus que administra todas as coisas, independente de eu concordar ou discordar de coisas e não. Porque o que eu estou fazendo é para Deus. E Paulo deixa isso bem claro. Deixa bem claro que quando você dizima, quando você oferta, com fidelidade, com amor,
você está dizimando para Deus. E isso é como um sacrifício de aroma suave a Deus. Porque quando você quer administrar seu dízimo, quando você quer reter o seu dízimo, você está dizendo onde está seu coração. Você está mostrando que não tem comunhão com Deus e nem com a causa de Cristo. E Paulo está falando isso aqui, irmãos. E no verso 18, é a última lição que ele nos dá. Que as nossas contribuições sobem a Deus como sacrifício de perfume suave. Quando eu dizimo, quando eu contribuo, quando eu oferto, as minhas contribuições é sacrifício de perfume suave. Verso 18. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte. Segundo a riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Há de suprir. E ele fala no verso 18, desculpa, eu pulei para o 19. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito passou as mãos, o que me veio da vossa parte, como aroma suave. Aquela oferta, irmãos, que Paulo recebeu, era uma oferta de aroma suave a Deus. Aqui vem a quarta explicação de que representa e significa as nossas contribuições, irmãos. As nossas ofertas é como perfume agradável a Deus. Paulo usa o mesmo termo lá em Efésios 5:2. Lá em Efésios está assim: e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta de sacrifício a Deus, em aroma suave. É o mesmo termo. Porque quando nós contribuímos, nós estamos dizendo quem é o nosso Deus. Nós estamos dizendo aonde está o nosso amor. Que o nosso amor não está no nosso bolso, o nosso amor não está na nossa conta bancária, o nosso amor não está no dinheiro, o nosso Deus não é mamon, não é o dinheiro, o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, é Cristo Jesus. E quando contribuímos, nós estamos declarando todas as vezes, através desse sacrifício de aroma suave, mostrando que o nosso Deus não são os nossos bens. Porque se o dinheiro for o seu Deus, você vai viver ansioso e preocupado. Se você vai ter empregado amanhã, se você vai subir de cargo, se vai descer de cargo, e você vai ser uma pessoa que não vai ter paz, porque o seu coração não está na providência e na soberania de Deus. O que pesa muito aqui é o amor, irmãos. É o amor. As nossas contribuições devem estar carregadas de amor. A nossa ajuda ao próximo deve estar carregada de amor. Lembra da oferta de Caim e de Abel? Por que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim? Lembra da oferta da viúva pobre? Uma moedinha encheu a conta dela no céu. Uma moedinha. Porque não é a quantidade. É a qualidade dessa oferta. A Cássia sempre falava isso para mim. Eu vivia assim, nessa correria de vida pastoral, e muitas vezes quando eu estava em casa, eu estava preocupado com as coisas da igreja. E muitas vezes eu não tinha qualidade de vida familiar, porque eu estava na minha casa, junto com a Cássia, com a Ana Luísa, apenas de corpo presente. E o tempo que eu tinha com elas não era de qualidade, porque o meu coração estava nas dificuldades e nas preocupações da igreja. E o quanto foi bom Deus trabalhar isso no meu coração, da gente desfrutar daquilo que Deus nos dá em qualidade. Quando você estiver com seu cônjuge, tenha um tempo de qualidade. Mesmo que seja 5 minutos, 10 minutos. Quando você estiver com seu filho, com a sua filha, tenha um tempo de qualidade, mesmo que for pouco, porque a nossa vida é tão corrida, irmãos. Porque nós temos trocado, invertido todos os valores, porque para muita gente o que importa é a quantidade, não mais a qualidade. Antes de vir para cá, eu estava assistindo a uma mulher com 290 quilos, que ela buscou na comida
o refúgio de problemas e traumas do passado. E o médico, quando foi trabalhar ali para fazer a cirurgia, falou: você vai ter que reduzir tanto para fazer a cirurgia. E você vai ter que passar por um psiquiatra e um psicólogo, porque você vai ter que deixar essa cabeça de gordo, porque não adianta fazer a cirurgia e você continuar com a mesma mentalidade. Porque você precisa entender que não é a quantidade, mas sim a qualidade. É o que Paulo está falando aqui para nós, irmãos. Nós estamos muito presos na quantidade. Na quantidade de tempo, na quantidade de dinheiro que precisamos ter, na quantidade de venda, na quantidade de tantas coisas. Estamos preocupados com a quantidade de tempo que está passando, ou no pouco tempo, ou no muito tempo que vamos ter nessa semana para resolver certas coisas. E quando preocupamos com isso, irmãos, deixamos de desfrutar das situações que Deus nos proporciona por meio da vida, de forma boa e de qualidade. Quantas vezes estamos em casa, né, falando aqui aos pais de família, ou às mães de família, estamos em casa apenas de corpo presente. Fazemos as coisas apenas porque tem que fazer. Às vezes, lá na distribuição lá de casa, eu sempre falo assim: olha, eu gosto de lavar vasilha. A casa, não, então eu faço isso. A gente distribui por aquilo que gosta. E, na verdade, eu sinto prazer em poder contribuir na minha casa, lavando as vasilhas. E o quanto se perdeu o prazer até mesmo em cuidar da própria casa. Quantas pessoas perderam o prazer em de zelar um do outro, zelar da casa, em compartilhar dos afazeres domésticos do dia a dia. De ter um tempo de zelar do outro e demonstrar o amor através do cuidado. Então, irmãos, isso tudo para Deus é um sacrifício de aroma suave, que você dá e recebe também, porque a sua vida vai ser mudada. Quando eu falo que ao vir no culto, sentar num banco desse aqui, na igreja, é muito mais do que assistir culto, irmãos. Às vezes a gente vem para a igreja, talvez por uma obrigação, talvez por uma necessidade. E muitas vezes saímos da igreja pior do que entramos, ou saímos com a sensação de que nada aconteceu, Deus não falou com a gente, porque o nosso coração não está aqui. Estamos preocupados com a segunda-feira, com a agenda da semana. Estamos preocupados, o que a gente vai comer, para onde nós vamos tomar o lanche depois do culto, vai ser na pizzaria tal, mas se a gente chegar tarde, lá vai estar cheio, porque a crentaiada sai tudo das igrejas, e aí chega lá e nós temos que sair daqui rápido. O pastor está pregando, esse sermão aqui está demorando demais. O pensamento está na barriga, no próprio ventre. E Deus está aqui querendo te alimentar o seu espírito. Deus está querendo falar com você, trazer um alimento celestial para você. Mostrar para você o que mais importa nessa vida, além do seu ventre, dos seus desejos, da sua vontade, é aquilo que Ele tem para você. Porque se Deus permitiu você vir aqui à noite sentar nesse banco, é porque Deus tinha uma mensagem para você, e você precisa ouvir essa como uma mensagem de Deus para a sua vida. Independente se essa mensagem está da forma que você gostaria de ouvir ou não. Porque nós temos um fast food de mensagens na internet. Você pode escolher o pregador, você pode escolher o tipo de mensagem. Você pode escolher sermão temático, sermão expositivo, sermão indutivo, sermão dedutivo, sermão destrutivo. É o que mais tem de oferta na internet. A internet é um cardápio. Eu criticava muito, muito uma família aqui em Anápolis, de uma certa igreja. Porque um dia eu fui visitar essa família e falando de bons pregadores, né, na internet, e ela não conhecia. Eu falei de Hernandes Dias Lopes, quem que é? Eu não conheço. Falava de Augusto Nicodemos, quem que é? Eu não conheço. Falava de pastores, não conheço. Eu falei, mas por que você não conhece? Não, porque o meu pastor, ele prega na igreja
que nós devemos alimentar somente da palavra dele. Porque ele é o pastor que Deus colocou sobre a congregação na qual eu participo. Eu condenei aquilo. Mas quando a gente olha o princípio de autoridade em Romanos 13, tem total fundamento isso, irmãos. A gente pode ouvir sermões na internet, bons sermões. Mas se eu sou o seu pastor e você está sobre a minha autoridade, o sermão que vai te alimentar é aquilo que Deus está falando através de mim, que vai fazer a diferença na sua vida. Por princípio espiritual, irmãos. Por princípio espiritual. Eu não estou falando que você não pode ouvir sermões na internet. Escute. Ouça para o seu crescimento espiritual. Mas por princípio de autoridade, como seu pastor, eu creio, irmãos, que Deus me usa para falar ao seu coração. Por mais falho que eu sou, por mais desprezível que eu sou para você, ou talvez por mais que você me desdenhe, ou você me desconsidere, por mais que você não concorde com a forma que eu pregue, ou não concorde da forma que eu falo, talvez de forma meio atropelada, ou pisando na bola com a gramática, com a concordância verbal ou nominal. Mas eu tenho certeza que Deus me usa para falar com você. Agora, saber se você vai jogar tudo isso na lata de lixo ou não é problema seu. Estou falando com raiva não, irmãos, estou falando com carinho. Porque eu amo vocês, de todo o coração. Então, irmãos, eu termino com a ilustração de um menino para com seu pai. É uma realidade que aconteceu com o pastor Campbell Morgan, quando ele foi visitar uma família muito rica, ali em Michigan, nos Estados Unidos. E ele pediu para que o pai daquele menino orasse. E a história diz que o pai daquele menino orou para que Deus suprisse os missionários, suprisse a causa da igreja local, que Deus ajudasse a igreja a desenvolver, a alcançar mais missões, mais missionários, a evangelizar mais. E aí, quando ele terminou de orar na frente ali dos irmãos, do pastor, o filho se manifestou, levantou a mãozinha, menino de 9 anos, levantou a mão e falou assim: pai, eu posso falar? Aí o pai: bem, meu filho, pode falar sim. E o menino disse: mas você sabe o que eu estava pensando enquanto o senhor orava, pai? Não, meu filho, não sei. Sabe o que eu pensei, pai? Se eu tivesse na conta bancária o que o senhor tem, eu poderia responder toda a sua oração. Toda a sua oração. Alguém disse: você pode dar sem amar, mas não pode amar sem dar. Porque quando se ama, se doa. Ninguém pode dizer que ama e não se doa no tempo, não se doa no carinho, na consideração, no afeto. Ninguém pode falar que ama sem se doar. Se alguém falar para você que te ama e não se doa, apenas está te usando. Está te usando. É um egoísta, um egocêntrico. A nossa disposição em dar como cristão pode ser usada como um termômetro para testar a nossa verdadeira espiritualidade, irmãos. Então, irmãos, para você, sem Cristo, como seu Senhor e Salvador pessoal, você precisa se doar a Cristo. Você que não conhece a Cristo, você precisa se doar totalmente a Cristo, para que a sua vida seja transformada. E para você que é cristão e entregou sua vida para Cristo, não tenha dificuldade nenhuma
em demonstrar o seu amor a Deus e pela causa de Cristo, em doando-se, com amor e alegria, como sacrifício de aroma suave a Deus, sabendo que Deus está vendo o seu sacrifício de ser fiel à causa dele na terra. Amém? Eu lembrei aí, no nosso boletim vai voltar, a partir de agora, de agosto, o boletim digital vai voltar. Então você vai poder acompanhar o boletim, os avisos no boletim da igreja, né, os números, os códigos do dizimista. E abaixo dos códigos dizimistas tem uma frase no nosso boletim. Somente aquele que já entregou o seu coração a Cristo não terá dificuldade de contribuir com a obra do seu mestre. Oremos, irmãos. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz. Muito obrigado a Deus, porque o Senhor sempre fala aos nossos corações. O Senhor nos move, nos comove, ó Deus. E eu sei que a tua palavra fala primeiramente comigo. Primeiramente comigo. Para depois falar, ó Deus, à tua igreja. Hoje eu estava no carro, pensativo, calado, muito calado. O Senhor sabe, a minha esposa perguntou por que eu estava assim tão calado e pensativo. O Senhor sabe o que estava no meu coração em relação ao peso dessa palavra essa noite. A trazer essa realidade espiritual para a igreja. Porque muita gente, eu não falo só nessa igreja, mas muita gente, na igreja do Senhor espalhada pelo mundo, ó Deus, tem deixado de comungar, de ter coinonia. Muita gente tem deixado de receber porque não está dando. Muita gente tem deixado, ó Deus, de sacrifício de aroma suave ao Senhor, de ser abençoado por Ti, porque perdeu a perspectiva em doar. Já não acredita mais nos frutos e na ação espiritual do doar através do amor. O mesmo amor, ó Pai, que alcançou Paulo e trouxe força e alegria ao coração dele. É o mesmo amor que podemos desfrutar hoje do Senhor, porque a tua palavra diz que o Senhor é imutável. O Senhor é o Deus de ontem, hoje e sempre. E o Senhor quer o melhor para cada um de nós e para a sua igreja. Nos ajuda a entender isso, ó Pai. Nos ajuda a entender, a arrumar a nossa vida tão bagunçada financeiramente. Porque bagunçamos tudo, Deus. Quando mais distantes estamos do Senhor, mais bagunçados nós estamos, fazemos e viramos, ó Deus. Nos ajude, ó Deus. Te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.